Bom, ver se não dá tanto delay agora. Eu estava gravando um pouquinho antes aqui. E o que eu estava falando é a casa das emoções, onde você, criança, começa a ter entendimento do mundo através de orientação, através de direcionamento dos teus pais. Então, a casa das emoções é toda a primeira construção de mentalidade e definição de padrões de comportamento no início da sua vida. Então, pessoas que passam por maiores traumas ou por maiores desafios quanto criança, independente se hoje são adultos funcionais, adultos bem resolvidos, eles vão carregar essas marcas. Então, a casa de emoções é onde você constrói toda a sua lente de ver o mundo, e a partir dessa lente de ver o mundo, esses sensores emocionais, você tem um padrão comportamental. Então, por isso que durante a infância, por exemplo, crianças que ouvem dos pais que têm determinados comportamentos, puxou o avô, você é gordo, você é burro, você é cabeçudo, então todas essas coisas que a criança vai ouvindo, lembra-se que ela é uma criança de 2, 3, 4, 5 anos de idade, que ela não tem comparação, então ela entende aquilo ali de maneira inconsciente como verdade. Se você escuta hoje que você é burro, que você é gordo, magro, seja lá qual for o defeito que você ouviu de alguém, hoje você tem defesa, você tem uma consciência madura de que quando criança você não tinha. E quando você escuta esse tipo de sentença, mensagem negativa dos seus pais ou de quem deveria te proteger, você acata aquilo como verdade, mesmo que às vezes você fica triste, você às vezes está empolgado com alguma brincadeira, algum pensamento e teus pais te desmotivam, vai deixando marca no teu subconsciente, que vai fazer sentido só na idade ali de adolescência adulta. Então, muitas coisas que você decide hoje, que você faz hoje, nasceram dentro das casas das emoções. Então, é dentro da casa das emoções que você constitui as suas marcas de lente emocionais para definir teu padrão comportamental. A saída dessa casa de emoções, você precisa sair com isso protegido. As emoções são algo frágil, você não pode não proteger isso. Então você encapsula suas emoções dentro de uma armadura social, é o termo que eu uso para você para explicar. É como se você fosse para o mundo, saísse de casa para uma batalha, uma guerra de sobrevivência. Então a sua armadura social, ela vai estar compostas com coisas que você aprendeu como defender, como esconder, como discernir do mundo. Essa armadura social vai compondo a sua experiência técnica, os seus relacionamentos, os seus erros e acertos. Então, a sua armadura social é uma cápsula onde você vai proteger suas emoções. E essa armadura social ela vai ser composta conforme a sua história de vida, conforme seus traumas, conforme as suas experiências, sua capacidade de defesa, de se resguardar, de esconder, de mostrar. Então, a armadura social é como você se apresenta para o mundo. A armadura social é o teu comportamento. É como você se movimenta no mundo fora das emoções, quando você não está sozinho com você mesmo. Então, por exemplo, aonde você vai testar a sua armadura social nos contextos. Contexto de negócio, contexto de carreira, contexto de relacionamento familiar, contextos do clube, da igreja. Então, cada lugar, cada núcleo de relacionamento humano é um contexto. Então, nesses contextos, a sua armadura social ela pode se adaptar, ela pode mudar, ela pode mudar as engrenagens, né? Mudar a configuração conforme o seu sentimento. A sua lente das emoções acha que precisa adaptar. Então, o que acontece? Nesse processo de casas de emoções, onde eu tenho todo o meu processo psicológico de personalidade sendo criado a partir de orientações da infância. Crio uma camada que eu chamo de armadura social, com todas as armas mesmo que eu preciso para sobreviver, para proteger meu corpo, que são as minhas emoções. A partir daqui eu vou para um lugar, eu vou para um contexto. E cada contexto vai definir que tipo de arma eu levo, que tipo de armadura eu levo. É como se você fosse, sei lá, para a praia, você vai com determinada roupa. Se você vai para uma festa de gala, você vai com determinada roupa. A sua armadura social é exatamente isso. É como você vai se vestir de comportamentos e mentalidade para sobreviver àquele contexto. E quando isso está desregulado, quando isso não está de uma maneira legal, quando a tradução das emoções para a armadura, para o contexto, não estão alinhadas com o que é real, ou seja, elas estão a partir de traumas gerando uma percepção errada do que é a realidade, ou uma leitura errada de contexto, você vai começar a ter resultados disfuncionais. Então, por exemplo, quando você já tem uma caminhada de vida e você acertou muitas coisas e começa a estagnar, começa a não passar de um nível, é a sua armadura social que está sendo testada num nível que as suas emoções não estão conseguindo deixar ela evoluir.
Então, por exemplo, pessoas que vão bem até um determinado nível de carreira, ou de negócio, ou de relacionamento, depois elas ficam estagnadas, começam a andar de lado. E não conseguem perceber o que está travando isso. Lembrando sempre que, por mais que você tenha resultados positivos até agora e você percebeu que está estagnado, vai começar a gerar frustração, insatisfação, até desmotivação, que gera falta de propósito. É porque a sua armadura social, que foi tudo aquilo que você aprendeu dentro dos padrões emocionais que você construiu ao longo da vida, que começaram lá na casa das emoções, eles estão sendo desafiados e não têm saída, não consegue passar de nível. Por quê? Porque algum processo dentro da casa das emoções te proíbe de fazer isso. É como se você fosse expor a sua armadura social e a sua emoção, seu padrão emocional, não deixa você fazer isso. Então, você para e não consegue entender por que esse padrão está tanto tempo contigo. Te trouxe até resultados positivos e legais, mas você não consegue subir de nível porque você não entende. O que lá na casa das emoções está te travando, como se fosse um gancho te puxando para trás ou te mantendo onde tu tá. Então tu bate no teto e não consegue passar dali. É um exemplo, né? De casos de emoções. Outro exemplo são pessoas muito rígidas ou frustradas, ou pessoas que se sentem um fracasso ou que não são boas o suficiente. Lá na casa de emoções, elas ouviram muito isso, entenderam e aprenderam isso, né, enquanto criança, que não faz as coisas tão bem, ou que sorrir é algo de gente boba. Então, conforme vai evoluindo na vida e conforme a tua armadura social vai sendo construída, algum contexto vai desafiar a tua armadura social, teu comportamento, tua mentalidade. Se você não estiver pronto ou com um padrão comportamental adequado para esse novo contexto, você vai ter dificuldade, primeiro, de ter resultados nesse contexto, e segundo, de conseguir ter uma vida minimamente feliz, né, fluida, nesse contexto que você está vivendo hoje, porque os seus padrões não estão adequados, não conseguiram se adaptar, porque as suas emoções estão travando, baseada lá no início do seu processo. Então, todo esse emaranhado que eu desenrolo esse novelo e consigo te mostrar quais padrões, quais traumas, quais caminhos você pode tomar a partir de um reconhecimento do contexto, da tua armadura social e da tua casa das emoções, como ela foi construída e como ela conversa hoje com a tua armadura social e como está conversando com o teu contexto atual.